Mais uma vez, irmãos, boa noite a todos e saúdo os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós oramos, que o Senhor possa dar a você ouvidos capazes de ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor quebre o teu coração nessa noite e que Ele fale com você. Que você tenha a consciência de que essa palavra não é para a pessoa do seu lado, mas que Deus tem algo a falar com você e que você esteja sensível à voz do Senhor. Bom, há uma pergunta que se encontra no Salmo 139, que diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Olha só o questionamento do salmista: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Será que você tem essa consciência, tal como o salmista, de que você não tem como fugir de Deus? Você não tem como se esconder do Senhor. Para onde você for, Deus ali está. E os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. E Ele te contempla de uma maneira que nem mesmo você é capaz de enxergar. Porque Ele vê você por completo. Ele não vê apenas o aspecto físico, a sua externalidade, a sua aparência, mas Deus, Ele te sonda. Deus, Ele te conhece. Esse conhecimento não é espantoso para você? Saber que tem alguém que te vê e que está sempre te vendo e que te conhece inteiramente. A pergunta que eu te faço nessa noite, como início da nossa meditação, é: quem é você aí dentro? Quem é você aí dentro? Porque nós não somos como um aparelho eletrônico que a gente desmonta e aí a gente vê quais são as peças que estão lá dentro, mas se fôssemos capazes de fazer isso, a pergunta que eu te faço é: quem é você aí dentro? Quem é você de verdade? Quais são as suas motivações? Quais são as suas intenções? Por que você faz o que você faz? E por que você fala o que você fala? Quais são os teus pensamentos? Quem é você quando você pensa que você está sozinho e que ninguém está te vendo? Quem é você quando por alguns momentos, talvez por amnésia, você se esquece que Deus está ali e que Deus está te vendo, está te contemplando? Quem é você nesse momento, quando você se esquece de Deus? A verdade que nós temos, e o Salmo 139, ele começa assim, ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, a palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já conheces todas. Não há nada que Deus não saiba. Não há nada que Deus não esteja vendo. Deus, Ele não pode ser surpreendido por nada. Ele não pode ser surpreendido, porque Ele sabe de tudo, de absolutamente tudo. E Ele sabe de uma maneira completa e integral. E por mais que a gente tente fugir dele, e acredite, há muitas pessoas querendo fugir de Deus. Há muitas pessoas que pensam que podem se esconder de Deus. E o que nós vamos meditar nessa noite é que há muitas pessoas que estão entre nós, na igreja, pensando que podem se esconder de Deus. Mas você não pode se esconder de Deus. Talvez você esteja aqui entre nós, fingindo,
vivendo uma realidade que não é a que você apresenta. Mas você não pode se esconder de Deus. Deus está te vendo. Ele sabe quem é você. Ele te conhece. Bom, nós estamos meditando em Atos, capítulo de número 4. E eu peço que você abra sua Bíblia para esse texto. Atos, capítulo de número 4. E nós vamos fazer a leitura do texto. Mas antes de lermos, nós leremos do verso 36 e vamos até o capítulo 5, no verso de número 11. Essa é a nossa meditação nessa noite. Atos 4, 36 até Atos 5, verso 11. Mas é importante que a gente se recorde daquilo que nós ouvimos no domingo passado. Estava viajando, mas eu assisti a pregação do pastor Ian. E um ponto-chave da pregação do domingo passado está no verso 32. E talvez pela leitura a gente se recorde de tudo que foi dito. Verso 32 diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E 3 palavras foram destacadas, eu não sei se você se recorda. A primeira é que a igreja aqui, ela é caracterizada pela unidade. Uma igreja unida. Mas não apenas uma igreja unida. Nós aprendemos também que essa igreja ela é marcada pela generosidade. É uma igreja generosa. Pessoas que estavam se desfazendo dos seus próprios bens para socorrer os necessitados. Pessoas que estavam de fato amando mais ao próximo do que a si mesmo. E esse amor não era apenas de palavras, era um amor expresso por ações. Aqueles irmãos estavam vendendo seus bens para ajudar uns aos outros. E uma igreja também marcada pela fidelidade, que estavam permanecendo firmes em anunciar a verdade, fiéis ao testemunho do Evangelho. E nessa noite, nós meditaremos sobre o exemplo, porque se você ainda não percebeu, mas repetindo isso que nós temos falado reiteradamente, Lucas, ele não está retratando os detalhes da igreja primitiva, mas inspirado por Deus, ele está selecionando alguns episódios e de modo intencional, pela inspiração do Espírito Santo, ele está registrando essas coisas, de maneira que há uma intenção teológica em tudo que ele está retratando aqui. Então, aquilo que ele havia dito, que ele havia observado naquela igreja, agora ele apresenta 2 exemplos. Ele exemplifica dois episódios que evidenciam essa realidade aqui. O primeiro episódio está no verso 36 até o verso de número 37. E essa é a primeira parte do sermão. Aqui nós vemos a generosidade de Barnabé. Nós vemos claramente, não apenas no discurso, mas na prática da vida dessa igreja, como essa igreja ela era generosa. Isso se evidencia pela vida desse irmão chamado Barnabé. E o outro exemplo, e esse já não é um exemplo positivo, é um exemplo negativo e curioso. Lucas ele gasta mais tempo, mais tinta nesse exemplo, vai do verso 1 até o verso de número 11. E ele vai retratar a generosidade de Ananias e Safira. A generosidade de Ananias e Safira. O título desse sermão é a generosidade hipócrita, porque nós perceberemos que não é bem assim uma generosidade que nós identificamos em Ananias e Safira. Convido então você à leitura do texto, verso de número 36, do capítulo de número 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então José,
a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5, verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por este valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, os moços viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Que o Senhor nos dê a compreensão de sua palavra. Irmãos, olhando humanamente, pelos olhos humanos, há alguma diferença da atitude dessas pessoas? De Barnabé e de Ananias e Safira? Pelo contrário, você não vê. Na verdade, você vê atitudes e exemplos quase que idênticos. Por quê? Porque ambos tinham uma propriedade e ambos decidem se desfazer dessa propriedade. Ambos decidem vender essa propriedade. Ambos decidiram entregar o valor decorrente da venda dessa propriedade. E ambos levam esse recurso e colocam aos pés dos apóstolos. Humanamente falando, é a mesma atitude. É a mesma postura. Se nós não soubéssemos dos bastidores, a gente diria: quão generosos são essas pessoas. Olha como eles estão todos unânimes fazendo a mesma coisa. Humanamente falando, é isso que nós podemos concluir. Mas há uma diferença. Há uma pequena, grande diferença. E não está naquilo que os olhos podem observar. Não está naquilo que as pessoas aparentam externamente. A diferença da postura está no interno, está no interior, está no coração. A postura de coração, as motivações. Bom, olhando primeiro para Barnabé, e aqui nós temos apenas os 2 primeiros versos, diz o texto: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre. Já é um pouco desproporcional, porque são apenas 2 versículos. Lucas não está aqui vendendo virtudes da igreja. Ele não está interessado nisso. Ele não está comprometido em exaltar o nome de pessoas. Barnabé é apenas um exemplo, uma representação de muitas pessoas que haviam na igreja, que tinham exatamente essa mesma postura.
Mas Lucas é intencional. Ele detalha quem é essa pessoa. Ele descreve de um modo bem específico quem é essa pessoa. Um ponto importante, irmãos, que a gente precisa enxergar aqui nesse texto, é que esses 2 versículos são mais do que suficientes para a gente enxergar aquilo que a graça de Deus pode produzir, aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo pode realizar na vida de uma pessoa. Barnabé é esse homem desprendido de seus bens e comprometido com o Evangelho do Senhor, comprometido com a causa do Evangelho. Mas como eu disse, isso não é um caso isolado. E a gente nem precisa se ater apenas às Escrituras. Um parênteses que é importante de ser dito aqui. Existem muitos documentos, existem muitos registros que estão além das Escrituras, que retratam o impacto do cristianismo, da igreja naqueles dias. Existe uma carta, por exemplo, escrita pelo próprio imperador romano Juliano, no século de número 4, em que ele, de alguma maneira, embora recrimine os cristãos, embora ele mesmo seja reconhecido como alguém que rejeita o cristianismo, ele reconhece, eles são diferentes, porque eles cuidam dos pobres, e não apenas dos seus próprios pobres, mas até mesmo dos pobres do império, para nossa própria vergonha. Para que não fique nas minhas palavras, esse é um documento histórico. Olha o que diz: é vergonhoso que, isso é uma carta dele, embora nenhum judeu jamais tenha de mendigar, e os cristãos galileus ímpios sustentem não apenas os pobres deles, mas os nossos também, todos os homens vejam que o nosso povo não recebe a nossa ajuda. Assim era a igreja, irmãos, naquele período, e assim é a igreja ainda dos nossos dias. Tem muito trabalho, irmãos, que é realizado, que o Estado não vai, que a prefeitura não vai, que o vereador, que o deputado, que ninguém vai, mas a igreja vai e faz aquilo que deve ser feito. E ela faz isso para a glória do Senhor. Ela faz isso por causa do reino de Deus. E é por isso que ela vai. É movida desse temor. Mas como eu disse, Lucas, ele de fato detalha quem é essa pessoa. Ele diz, é José, a quem os apóstolos chamam de Barnabé. Esse José, Barnabé, ele é levita, ele é natural de Chipre. Então, descreve aqui o nome dele, o apelido dele, a linhagem dele e onde ele nasceu, de onde ele é natural, da ilha de Chipre. Ou seja, Lucas está intencionalmente, de fato, dizendo assim, olha, para que não restem dúvidas, é Barnabé. Esse nome não é estranho. Você já ouviu ele em algum lugar, não já? Bom, para aqueles irmãos, naquele período, eles sabiam claramente quem era esse Barnabé. E para você que já leu o livro de Atos, você também sabe de quem se trata. Porque esse Barnabé aqui, nada mais é do que um dos líderes da igreja em Antioquia. Esse Barnabé aqui, nada mais é do que aquele homem que acompanhou o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. E esse Barnabé, irmãos, sabe quem é esse Barnabé? É o homem que quando o apóstolo Paulo, ele era totalmente desacreditado, que todo mundo duvidava do apóstolo Paulo, foi esse Barnabé que tomou Paulo pelas mãos, levou ele para a igreja de Jerusalém e apresentou ele aos apóstolos. E eu peço que você confira comigo essas passagens. Atos 11, verso 22 a 24. É importante que você confira. Atos 11, 22 a 24. E olha só como Lucas retrata e qualifica esse homem. Atos 11, 22.
A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Agora olha Atos 13, verso 1. Atos 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quem é o primeiro a ser descrito? Barnabé. Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E agora você vai verso 12, e enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, verso 2, o Espírito Santo disse: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Percebe? Líder da igreja, enviado para a primeira viagem missionária, e olha só a importância da vida de Barnabé na vida do apóstolo Paulo em Atos 9, verso de número 27. Porque Lucas está identificando ele, então é importante que a gente saiba quem é esse homem. Atos 9, verso 26, 27 e 28, diz assim, a partir do 26, quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus, e Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Esse é Barnabé, irmãos. E Lucas, ele nos diz o que significa o nome. O verso de número 36 diz: a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Esse era o apelido dele. Esse era o apelido de Barnabé. Ele não era apenas um homem generoso. Isso já é algo de saltar os olhos. Um homem de posses que se desfez de suas posses, mas não apenas isso. Barnabé era um homem abnegado, um homem de boa vontade, um homem que amava de forma deliberada, com ações, um homem que era encorajador dos seus irmãos. Como diz o seu nome, filho da consolação. Um atributo que é dado ao Espírito Santo, é uma característica que é vista nesse homem. Esse homem é um consolador, esse homem é um encorajador. Meus irmãos, olhando para a vida de Barnabé e enxergando a bênção que ele foi para a igreja primitiva, é importante que a gente reconheça, irmãos, a bênção que é nós termos irmãos em nossa volta, irmãos que, assim como Barnabé, irmãos, são encorajadores do rebanho, irmãos que abençoam a igreja por meio de suas vidas, pessoas que são impactadas pela vida de determinadas pessoas, porque elas são como consoladoras de fato, pessoas que são usadas por Deus em nosso meio, e às vezes não são reconhecidas, porque de fato não devem ser, mas como um trabalho de formiguinha, de bastidor, fazem coisas que nós nem calculamos o impacto da vida dessas pessoas. E nós temos pessoas assim no meio da nossa igreja, gente que ajuda pessoas que estão sofrendo, gente que está discipulando, que está aconselhando, e que você nem sabe, que está sendo instrumento de Deus, que está sendo socorro ali, na vida de outras pessoas, e louvado seja Deus pela vida desses Barnabés.
pela vida desses irmãos e dessas irmãs, que no secreto, irmãos, têm sido instrumentos de Deus para que Deus realize coisas gloriosas na vida de outros. O verso 37 descreve e diz o que Barnabé fez. Ele vendeu um campo que possuía, ele trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Aqui é muito importante que a gente reconheça que ele é descrito como um levita. E aí basta você se recordar um pouco. Você sabe que ao entrar na terra prometida, a tribo de Levi foi uma tribo que não teve, uma parte na repartição das terras. Não houve essa repartição, porque essa tribo, ela era totalmente abnegada de bens materiais, ela era completamente sustentada pelas outras tribos, e esses irmãos, essas pessoas, os levitas, eram pessoas que eram completamente dedicadas ao serviço do Senhor. É como diz Deuteronômio 10:9, a tribo de Levi é uma tribo que tem o Senhor como a sua herança. O Senhor como a sua herança. É uma tribo que tem, de fato, Deus, e somente Deus como aquilo que importa em sua vida. De fato, quando nós olhamos para Barnabé, nós enxergamos essa realidade. Uma pessoa que faz jus à sua linhagem, desprendida de bens materiais, uma pessoa cuja herança não são os patrimônios que possui, mas reconhece que o seu maior bem é o próprio Deus, é pertencer ao Senhor. Bom, em um breve vislumbre da vida de Barnabé, irmãos, nós vemos aqui claramente um homem de posses. Não era todo mundo que tinha propriedades à disposição para se desfazer em favor de outras pessoas. Não era todas as pessoas que tinham essa capacidade. Eu tenho um terreno ali, eu vou vender. Não é assim. De fato, Barnabé era um homem que tinha posses. Mas a beleza que nós enxergamos aqui, e como nós fizemos esse panorama da vida dele, não era apenas generosidade, era também, irmãos, uma dedicação ao serviço do Senhor. Um homem que não somente entrega, mas que também se entrega. É tal como o momento que nós tivemos agora, um momento de ofertas. É como se Barnabé não se contentasse em apenas entregar bens materiais, devolver ao Senhor, mas era alguém que estava disposto a se entregar completamente e se dedicar inteiramente à vontade do seu Deus. Uma coisa que nós não podemos negar e que fica claro aqui nessa passagem, porque ele é tomado por exemplo, ele não estava fazendo nada disso por interesse pessoal. Ele não estava fazendo nada disso por interesses financeiros. Infelizmente, essa não é a realidade que predomina em muitas igrejas. São poucos aqueles que de fato estão abnegados no serviço do Senhor e de fato comprometidos com a causa do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, esse é o perfil que deve estar presente não apenas na vida de Barnabé, não apenas na vida dos apóstolos, mas deve ser uma característica presente na vida de todo aquele que almeja o ministério. Semana passada, exatamente há uma semana atrás, eu estava no interior, em Codajás, e nós estávamos pregando ali para irmãos no interior, pessoas que estavam ouvindo acerca do evangelismo, e a mensagem que me coube foi a abnegação, a autoentrega dos evangelistas. Irmãos, isso você enxerga na vida de Barnabé, isso você enxerga na vida de Pedro, isso você enxerga na vida de Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 12, Paulo diz que ele está disposto a suportar tudo por causa do Evangelho.
Ainda no capítulo 9, verso 23, o apóstolo Paulo diz que ele está disposto a fazer tudo pela causa do Evangelho. Ele está disposto a tudo. Mesmo sendo livre, ele se fez escravo. Ele se fez de judeu para os judeus. Ele se fez de fraco para os fracos. Ele se fez de tudo. Ele fez tudo pela causa do Evangelho, para que ele pudesse alcançar alguns. É isso que nós devemos ter, irmãos. Essa amorosa autoentrega, essa vida de generosidade. Isso não é apenas sobre dinheiro, porque o dinheiro é só um reflexo do seu coração. Porque se você não é generoso com dinheiro, isso daí se expressa nas outras áreas da sua vida. O dinheiro é só um prisma da realidade do seu coração, de quem você é. É ser uma pessoa generosa da vida, uma pessoa que se entrega completamente a Deus. E o texto segue e apresenta o outro exemplo. Esse é o exemplo positivo. E o outro exemplo agora é o negativo, é o de Ananias e Safira. E aqui o ponto é a generosidade. Sabor generosidade. Os irmãos vão entender, né? É exatamente isso. Não é bem uma generosidade. Assim como tem pessoas aí que são assim, né? Não é bem crente, né? É só o sabor. A gente acha que é, parece, mas não é. Bom, o verso 1, Lucas começa a retratar esse outro exemplo. Ele diz: entretanto, puxa vida, o livro de Atos estava tão bom. Estou brincando. Estava tão embalado. Só coisa boa e positiva. A igreja avançando e o Espírito é cheio de Espírito e é cheio de Espírito. E um monte de coisa acontecendo, e muita conversão, e todo mundo perseverando, e todo mundo se desfazendo, e todo mundo ajudando. E a gente olha aqui, a gente pensa assim: puxa vida, que igreja perfeita. A gente tem que voltar, tem que ser igual a igreja de Atos. Mas Lucas, como um bom historiador, comprometido com a verdade, ele dedica não 2, mas 11 versículos para falar da realidade, daquilo que também se observava e se encontrava nessa igreja. Até o momento nós tínhamos uma descrição quase impecável da igreja. No entanto, Lucas, íntegro, ele apresenta uma imagem real. Martin Lloyd-Jones, um grande pregador, ele comenta esse texto, ele diz o seguinte, e olha que coisa linda: eu sustento que a Bíblia é o livro mais honesto do mundo. A Bíblia é o livro mais honesto do mundo. Não é um relato idealizado. O condenável é incluído, assim como o que é virtuoso. Glórias a Deus por isso. Que a palavra de Deus, ela é de fato a palavra de Deus, inspirada por Deus, e por isso ela é a verdade. E nós podemos, irmãos, depositar toda a nossa confiança nas Escrituras. Não é um mito, não é uma mitologia em que a gente está descrevendo um herói, que ele é quase que perfeito, ele não tem nenhuma fragilidade, como para surpreender os seus leitores. A Bíblia, ela é crua, ela retrata a essência, a realidade daquilo que ela se propõe. Essa igreja, irmãos, é sim uma igreja que estava perseverando na doutrina. Era uma igreja sim que estava perseverando na comunhão, no partir do pão, nas orações. Cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. De fato, essa igreja era assim. Mas essa igreja, tal como essa igreja aqui, ela não é a igreja gloriosa, a igreja perfeita.
Além de tudo, ela é uma comunidade de pecadores. Você está nos visitando aqui? Saiba disso. Nós não somos uma igreja perfeita. Por quê? Porque aqui tem pecadores, mas pecadores redimidos. Pecadores redimidos pelo Senhor. Havia unidade? Sim. Havia perseverança? Sim. Havia generosidade? Sim. Havia comunhão? Sim. Mas também havia alguns entretantos. Entretanto, certo homem. Havia alguns entretantos. E a pergunta que fica é: quantos entretantos nós temos em nosso meio? Quantos entretantos? Somos uma igreja, irmãos, comprometida com a palavra de Deus. Igreja Batista Shekinah. Somos? Sim, nós somos, irmãos. Entretanto, há entre nós pessoas que sequer leem a Bíblia. Como pode? Somos uma igreja, irmãos, generosa? Sim, irmãos, nós somos. A gente ajuda muitas pessoas. Entretanto, tem pessoas que sequer devolvem o seu dízimo. Somos uma igreja amorosa, irmãos. Sim, nós somos, acredite, nós somos. Entretanto, tem gente que nem cumprimenta o seu irmão. Somos uma igreja missionária, irmãos. Nós somos. Infelizmente, entretanto, tem gente que nem se envolve em um ministério sequer e é membro dessa igreja. São alguns entretantos. Será que você é algum entretanto dessa igreja? Será que você é um entretanto? Eu espero que não. O que é em secreto, nós vemos e observamos que foi feito para aparentar algo. E eu vou continuar a leitura, diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Até então, ok. Mas olha o que diz o verso 2. Mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Olha o que nós vemos aqui, irmãos. Ananias vendeu uma propriedade, ele depositou aos pés dos apóstolos. Qual é o problema? Está no verso de número 2. Logo no início, ele reteve. E aí, se você for para o grego e for procurar essa palavra, você vai investigar, você só vai encontrar ela em um lugar, em Tito capítulo 2, verso 10. E sabe como é traduzido lá? Furtar. Ele furtou. Ele reteve. Ele reteve. Havia um compromisso voluntário, mas ele voltou atrás. Ele reteve. Publicamente é anunciado algo, mas em secreto ele roubou, ele furtou. Aqui se aplica, irmãos, Malaquias 3:8, que diz assim: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E é exatamente isso que nós chegamos, que nós observamos. Ele reteve, e o texto diz, levando o restante. Ou seja, não é tudo, é apenas uma parte. Não era o todo do qual havia um compromisso, mas foi o restante. Foi o restante. E foi isso que foi entregue aos pés dos apóstolos. Sim, irmãos, é isso que nós observamos aqui. Uma apropriação indébita.
indevida. O Senhor, sendo Deus dos céus e da terra, dono soberano sobre todas as coisas, a quem nada foge dos seus olhos, Ananias e Safira acreditavam que podiam roubar do Senhor. Acreditavam que poderiam enganar, mentir contra o Espírito Santo de Deus. Enquanto a igreja estava cheia do Espírito Santo, Pedro denuncia: por que, Ananias, você deixou que Satanás enchesse o seu coração? Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Irmãos, a influência aqui é de Satanás, mas aprenda uma coisa: a responsabilidade é sua. Satanás, ele pode te tentar, mas ele não pode te obrigar a cair. Pare de desculpas, porque o nosso Senhor, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Satanás é o tentador, e ele está como um leão ao nosso derredor, querendo nos devorar, mas é responsabilidade sua fugir. É responsabilidade sua voltar-se para Deus e recorrer ao Senhor. Como diz Tiago, capítulo 4, verso 7, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ou como diz 1 Pedro 5, 8, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nós temos um inimigo. E o seu inimigo não é a pessoa que está do seu lado. Não é o seu irmão. Não é nem carne nem sangue. Nós temos uma luta, irmãos. Uma luta está sendo travada. E nós precisamos ter consciência de que o que está em jogo aqui são as vidas. São as almas. Ananias teve o seu coração tomado de maus desejos, de engano, de mentira, de cobiça e de toda hipocrisia. Verso 3, mais uma vez, porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse contra o Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Verso 4, não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria no seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Esse verso 4 aqui, irmãos, deixa claro, você tinha toda a liberdade. O terreno não é seu, você poderia fazer o que você quisesse, você poderia vender. Você poderia até não vender. Você poderia vender e ficar com todo o dinheiro. Você poderia vender e ficar com uma parte do dinheiro. Você só não poderia agir com hipocrisia e com mentira. É isso que você não poderia fazer. Eles tinham a liberdade, eles eram os donos, mas o centro, irmãos, e isso é importante para todos nós nessa noite. A grande questão aqui é a simulação. Uma vida de simulação. Pessoas que vivem aparentando algo que elas não são. Pessoas que falseiam uma generosidade que não é real. Pessoas que são hipócritas. Pessoas que aparentam piedade. São lindos por fora, mas por dentro é podre, é vazio, é podridão. É gente dissimulada, cínica, sonsa, fingida. Esse é o problema. As palavras de Pedro indicam aqui que havia um compromisso deles de entregar. Mas o que eles fizeram? Secretamente um acordo. Vamos forjar, vamos simular uma doação aqui para a gente ser bem visto pelos homens. Aqui a gente está falando de doação, irmãos, mas aplica para tudo na sua vida. Quantas vezes a gente dissimula?
A gente finge. A gente fica maquiando. Pura hipocrisia, suco de hipocrisia. Aqui Pedro nos deixa uma lição muito importante como igreja, principalmente aos oficiais. Ouçam, diáconos, não é apenas pastores. Pedro não se deixava se deslumbrar pelas ofertas, por mais aparentemente generosas que sejam. Porque generosidade não está atrelada a valores, mas à abnegação, à renúncia. A gente precisa ter cuidado, irmãos, como oficiais. Não se trata apenas de quantidade, a intenção importa. A origem importa do dinheiro. Se for um dinheiro maldito, fique com esse seu dinheiro, porque nós não queremos. Pedro não se deixa levar, irmãos, por dinheiro, porque o nosso ministério não está à venda. A igreja de Cristo Jesus não deve se associar ao pecado. E aqui, irmãos, eu estou falando algo que é real. Você vai nessas igrejas de bairro e você fica assim, olha o evangelho, é muita igreja na rua. É só lavagem de dinheiro. Para tráfico de drogas. Infelizmente, é o dinheiro entrando de uma maneira e saindo de outra, para lavar dinheiro. Então nós não devemos, irmãos, agir dessa maneira. E isso não é apenas para os oficiais, isso é para você, que entrega o seu dízimo, que devolve o seu dízimo e a sua oferta. Será que você tem entendido, meu irmão, que esse momento de oferta é um momento de adoração a Deus? Deus está sondando o teu coração, se você está participando ou não. E por que você não está participando? E se você está participando, o motivo de você estar participando. Deus, Ele está sondando o teu coração. É um ato de adoração a Deus. E como tudo no culto, a gente deve fazer de uma forma espontânea e alegre. Não com pesar. Como diz 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 10. Abra por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 10. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama. A você, meu irmão, que é generoso, Deus ama quando você dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que todos sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito, distribuiu e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Glórias a Deus por irmãos que são assim, que são generosos e desprendidos. Erga as mãos e receba do Senhor as suas dádivas e as suas graças sobre a sua vida, de maneira generosa e abundante. A conduta de Ananias e Safira expôs o que estava no coração deles. Um coração dividido entre dois senhores. E é importante lembrar as palavras de Jesus. Não se pode adorar a dois senhores. Não se pode servir a dois senhores. Ou você adora a Deus, ou você adora Mamon. Ou você vive para a glória de Deus, ou você vive para o dinheiro. Em torno de dinheiro. A sua felicidade, a sua tristeza,
o seu nível de alegria, satisfação, tudo gira em torno da sua conta bancária. É o dinheiro que determina a sua felicidade. É assim? Então não é Deus, o rei do seu coração e da sua vida. Pedro ainda concede a Safira a oportunidade de confissão e arrependimento. Mas ela, endurecida e obstinada, se torna cúmplice e persistente na mentira. Olha o que diz o verso 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou. Isso é muito interessante. Isso tem a ver com disciplina, viu? Tem questões disciplinares que a gente vai demandar tempo, mas tem coisas, irmãos, que a gente tem que responder na hora. Tem situações na igreja que a gente tem que tratar o problema na hora. E Lucas não está colocando aqui à toa. Não deu nem 3 horas, ela apareceu, nem sabia que o marido tinha morrido, já estava até enterrado. Pedro chama ela aqui, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. É graça, oportunidade para se arrepender. E olha a postura dela. Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, sim, Pedro, foi por esse valor. Então Pedro disse, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Qual a consequência? Caiu durinha aos pés de Pedro. Morreu também. Safira, irmãos, exemplifica muito bem o tipo de muitas pessoas que são unidas em torno do pecado. É gente que está em comunhão, que vive em comunhão e se une a outras pessoas para pecar. São os pequenos grupos de pecado na igreja, que é só para dividir. Safira descreve muito bem. Gente que entra em acordo para ser participante, conivente com a hipocrisia dos outros. Gente que vive em comunhão para pecar. Que tem mentira em comum, hipocrisia em comum, fofoca em comum. Que se associam para pecar, para difamar o irmão. Quem dirá até os pastores. Quem dirá até os pastores. E olha o que Pedro define a toda essa conduta. E isso aqui que deve despertar todo o temor na sua vida. Verso 3, Pedro usa essa expressão, para que você mentisse ao Espírito Santo. E no final do verso 4, você não mentiu para os homens, mas para Deus. E no verso de número 9, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. A gravidade do que eles fizeram está aqui, irmãos. É aqui que está a gravidade. Eles não estavam enganando os homens. Eles pensavam que estavam enganando a Deus. Eles estavam desafiando os atributos de Deus. Meu irmão, não se esqueça. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é justiça, Deus é verdade, Deus é santidade. É como se Deus não visse, é como se Deus não ouvisse, é como se fosse possível se esconder de Deus, é como se Deus não existisse. É assim que vive o hipócrita. O hipócrita, ele vive dessa maneira. No fundo, ele vive como se Deus estivesse morto. Como se Jesus estivesse morto e Deus não existisse. Porque ele está só preocupado com o que as pessoas estão vendo e não com a realidade, com a essência, com o coração. A hipocrisia espiritual, irmãos, nega a realidade de Deus. Cuidado com a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia.
Porque talvez você esteja honrando a Deus com os teus lábios, mas o teu coração está completamente distante do Senhor. É como se Deus não conhecesse todos os seus pensamentos, as suas emoções, as suas motivações, os seus sentimentos e os seus pecados ocultos. Sabe o que faltava a Ananias e Safira? A consciência do salmista no Salmo 139. Como que eu posso me ausentar do teu espírito? A gente não tem como. Sabe como termina esse salmo? Verso 23, e que isso seja a minha e a sua oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso deve ser a nossa oração, irmãos, todos os dias. Todos os dias. Cuidado com a hipocrisia. A hipocrisia é alguém que vive em disfarce, que apresenta falsas virtudes, uma falsa religiosidade. É uma pessoa, irmãos, que há um abismo naquilo que ela externaliza, naquilo que ela aparenta e naquilo que ela realmente é. Um hipócrita, ele não está preocupado com a verdade, com a essência, mas tão somente com a impressão que ele vai deixar nas pessoas. Sabe qual é a raiz da hipocrisia? É o pecado satânico, é o egoísmo, é o orgulho. É o orgulho. A raiz do hipócrita é o orgulho. Ele está só preocupado com o seu próprio nome. Ele está preocupado com a sua fama. Ele está preocupado apenas com o seu próprio umbigo, consigo mesmo. Um aspecto teológico que é importante de destacar aqui é que nessa troca de expressões, né? Você não mentiu para o Espírito Santo, né? Não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. É que nós temos aqui, irmãos, muito claramente a verdade teológica de que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Então, mentir para Deus, mentir para o Espírito, é o mesmo que mentir para Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, mais especificamente a terceira pessoa da Trindade. Bom, pelo menos os testemunhos de Jeová não acreditam assim, muitas outras seitas, mas nós não acreditamos que o Espírito é apenas uma força, uma manifestação do poder de Deus. Não, ele é uma pessoa. Você pode entristecê-lo, e você o entristece quando você mente para ele. Quando você vive uma falsidade, uma mentira. Ele é uma das três pessoas da Trindade. E o que nós vemos aqui é um juízo imediato e implacável. Ambos morreram. Verso 5, ouvidas essas palavras, Ananias caiu morto. Verso de número 10, no mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Irmãos, é porque a gente já não está mais no período apostólico. Nós não temos mais os ministérios extraordinários. A gente só tem os pastores, que é o ministério ordinário da palavra. Aí eu fiquei pensando, sinceramente, não precisava nem ser Pedro, bastava Matias, que foi recém-possado no cargo. Matias, passa um final de semana aqui na igreja, que você é apóstolo. Eu acho que muitos problemas iriam se resolver aqui na igreja. E a gente poderia dar até uma volta aqui na cidade. Matias, deixa eu te apresentar algumas pessoas aí que têm mentido contra o Espírito Santo, se dizendo apóstolos que não são, porque não tem mais apóstolos em nossos dias. Ia tudo cair morto. Iam todos cair durinho. Aqui o que nós temos, irmãos, é o juízo de Deus. Saiba de uma coisa,
Nem sempre o juízo de Deus vem de uma maneira instantânea e de maneira imediata. Mas ele vem. Ele vem. A consequência dos seus pecados um dia virá. Pare de brincar com Deus, porque Deus está vendo você. Ele te contempla. Uma hora o juízo do Senhor vem sobre a sua vida. E se você não está em Cristo Jesus, isso aqui é só uma representação, porque não é apenas a morte física, é a morte eterna, é a eterna separação de Deus. De que maneira podemos aplicar, irmãos, tudo isso que nós meditamos e enxergamos, olhamos nesse texto, aplicando, trazendo da igreja primitiva e aplicando para os nossos dias? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todos os sermões que nós preparamos, eu e o pastor Ian, há muito labor e oração. Orare et labutare. Essas são as duas coisas que envolvem preparar um sermão. Não é fácil não, irmãos. Mas tem sermões que a gente prepara e não é só uma questão de ler muitos livros. É questão de orar muito. E eu não estou fazendo média aqui não. Esse sermão foi um sermão que eu fui levado por Deus a orar muito. A orar muito. Por causa do temor que ele gerou no meu coração. E eu queria sinceramente que Deus despertasse temor no seu coração nessa noite. Para que você saísse daqui nessa noite com essa consciência de que Deus está te acompanhando, de que Deus está com você, seja você uma pessoa boa ou má, mas que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, eles estão te contemplando, e que você possa viver segundo o temor do Senhor, que esse temor, esse grande temor, porque os efeitos de tudo isso que aconteceu foi isso. Olha o verso 5, na parte B. Isso foi o que aconteceu nessa igreja. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. E no final, no verso 11, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Sobreveio grande temor. Deus te conhece. Deus sabe quem é você. Ele sabe. E como eu disse no início, nós não somos aquilo que as pessoas projetam em nós. Se eu perguntar aqui, cada um vai ter uma opinião sobre a minha pessoa. E tem gente que vai ter opiniões boas e tem gente que vai pensar coisas ruins de mim. Mas eu não sou o que você acha que eu sou, porque eu não sou definido por você. E uma outra verdade, irmãos, é que nem nós mesmos, nós não conhecemos a nós mesmos exatamente como nós somos. A vida, ela é um processo de conhecimento de Deus e de autoconhecimento. E o que eu quero dizer a você com tudo isso, é que Deus é aquele que verdadeiramente te conhece. E Ele sabe a sinceridade do seu coração quando você decide vir para cá. Porque eu só posso falar para você que está aqui nessa noite. Ele sabe com que sinceridade você cantou. Ele sabe se você de fato orou. Ele sabe se de fato você está dando atenção a essa palavra. E você não está me enganando. Você só está mentindo para Deus. Acha. Você está mentindo contra o Espírito Santo de Deus. Isso deveria gerar temor no seu coração. Porque Deus sabe quem é você. Um temor que nos conduz
o seu coração de temor. Não temor dos homens, não temor a Pedro, não temor aos pastores, não temor aos irmãos, temor a Deus. Temor a Deus. Por isso, primeira aplicação, pare de tentar o Senhor. Pare de colocar Deus à prova. Hipocritamente. Deus sabe. Para de fingir. Para de brincar. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Deus é longânimo e paciente. Se você está aqui ouvindo esse sermão, Deus está te dando a oportunidade, assim como Pedro deu para Safira, que você possa se arrepender. Para de mentir. Abandone a sua hipocrisia. O povo de Israel testou o Senhor no deserto, brincou com Deus. Deus abomina a hipocrisia e Ele trata com seriedade o pecado. Segunda aplicação, arrependa-se. Uma boa notícia. Por quê? Porque se você se arrepender, há perdão para a sua vida. E glória a Deus por isso. Arrependa-se de toda a hipocrisia do seu coração. Irmãos, eu parei e eu examinei minha vida e eu vi tantas coisas e eu sei que eu não vi tudo, mas quantas coisas eu tenho carregado hipocritamente. Abandona, meu irmão, faça o mesmo. Deus está nos dando a graça, Ele está nos abençoando como igreja a meditarmos sobre isso. Abandone o fingimento. Como diz 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glórias a Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica. E até das coisas mais escandalosas, que só Ele está enxergando no nosso coração, lance aos pés da cruz. Lance a Jesus. Pare de viver como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não estivesse ouvindo, como se Deus não estivesse vivo, como se Deus não existisse. Pare de sufocar o Espírito Santo, entristecê-lo, fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Nessa noite, não saia daqui sem fazer essa oração. Senhor, eu me arrependo. Me perdoa, Deus. O culto vai terminar, irmãos. Vai tocar a música, as pessoas vão sair. Tem gente que vai sair, vai se esquecer. Mas você que está ouvindo, não saia sem baixar sua cabeça e se arrepender da sua hipocrisia e receba o perdão de Deus. Seja perdoado pelo Senhor e viva a nova vida que Ele tem para você. Terceiro, aos pastores, os diáconos e líderes, tenhamos ousadia e a coragem de Pedro. Não apenas para tratar, irmãos, dos problemas de fora, não apenas para defender a fé externamente, mas também para fazê-lo isso sempre que necessário dentro da própria igreja, procurando antes de tudo agradar a Deus e não aos homens. Essa igreja só existe hoje pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Que sejamos vigilantes no cuidado do rebanho, promovendo a disciplina na igreja para a honra do nome de Deus, pela santidade da igreja e até para os testemunhos dos de fora. Porque ao olharem para a vida dessa igreja, o temor vai ser unânime entre nós, e esse temor vai ser também para as pessoas de fora. As pessoas também passarão a temer a Deus, por causa do nosso testemunho e da seriedade que nós temos com o Senhor. Ananias e Safira estavam comprometidas com o seu próprio nome, em promover o seu próprio nome.
O nosso compromisso deve ser sempre com a glória do nome de Deus e em promover o Evangelho de Jesus Cristo. Não caiamos nessa cilada de promover o nosso próprio nome. Que sejamos todos como Pedro. Por que vocês estão olhando para nós? Como se pelo nosso próprio poder ou pela nossa piedade nós estivéssemos fazendo essas coisas. A começar dos pastores e a toda a igreja, que nós possamos conduzir as pessoas a olharem para Cristo e somente para Cristo. E por fim, a igreja do Senhor. Sejamos fiéis testemunhas de Cristo, perseverando na palavra. Essa igreja começou a sofrer perseguição dos de fora. Essa igreja começou a enfrentar problemas dentro, mas ela continuou perseverando. Ela continuou firme na palavra, na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Irmãos, vamos perseverar e pela fé, em nome de Jesus Cristo Nazareno, não importa as adversidades que venham sobre essa igreja, sejam externas ou internas, a gente vai avançar para a glória de Deus. Nós vamos alcançar outras pessoas para a glória de Deus. Nós vamos viver a missão de Deus, cumprir o propósito da existência dessa igreja, alcançando pessoas de outros bairros da nossa cidade, do nosso estado, do país e do mundo para a glória do Senhor. Que assim seja, para a glória do Senhor. Amém.